Meus caros irmãos e irmãs, vamos ao episódio 22. Hoje eu queria falar sobre a liturgia sacramental, focando a essência do sacramento na sua matéria e na sua forma. Cada sacramento tem uma essência, aquilo que não pode faltar e que o padre não pode mudar, que é a essência do sacramento. Vamos rapidamente falar, porque eu gostaria de falar assim muito rapidamente da matéria e da forma de cada sacramento. Batismo, a matéria, água derramada na cabeça, ou por imersão também, por 3 vezes com as palavras: Fulano, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois nós temos o sacramento da confirmação. O sacramento da confirmação, ele é composto de matéria do óleo, o óleo do crisma, que é colocado na testa, e o bispo diz as palavras. Eu não vou saber agora de cor, porque eu não tenho costume de... Aliás, eu nunca fiz, nunca celebrei, é só um bispo que faz, e eu procurei sempre nas minhas paróquias que um bispo fizesse isso e não eu, porque há faculdades também para os párocos fazerem. Mas as palavras que são pronunciadas no momento em que o bispo traça a cruz com o óleo do crisma na testa do crismando. Essa é a crisma. E os sacramentos de iniciação são 3, né? Batismo, crisma e eucaristia. A eucaristia, todo mundo sabe, a matéria do sacramento da eucaristia só pode ser o pão, a hóstia, normalmente entre nós, e o vinho. Hóstia, corpo do Senhor, vinho, sangue do Senhor, mas não são assim corpo e sangue. É a presença de Cristo. Nós entramos em comunhão com Ele, através das palavras, porque todo sacramento tem matéria e forma, mas se houver matéria e não houver a forma, ou seja, não houver a palavra, não há sacramento. E no caso da Eucaristia são as palavras da consagração. Isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue e assim por diante. Então são estas palavras, juntamente com o pão e o vinho, a essência, matéria e forma do sacramento da Eucaristia. Depois nós temos 2 sacramentos chamados de cura. O sacramento de cura, digamos assim, moral, espiritual, é o sacramento da penitência. O sacramento da penitência tem como forma o padre falando as palavras: eu te absolvo de todos os teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a matéria, curiosamente, né? A matéria são os pecados. É por isso que se diz que todos os outros sacramentos, as matérias desses sacramentos são todas simbólicas. E no caso da penitência, a matéria é diabólica, porque é o pecado nosso que é a matéria. Tanto que nós padres costumamos pensar, ou falar, ou comentar: aquela pessoa veio confessar, mas não tem nem matéria de confissão. Por quê? Significa que aquela pessoa não teve pecados assim tão grandes, né? Que merecessem uma confissão com uma absolvição sacramental. Mas é óbvio que a absolvição sacramental vale também para a matéria, pecados veniais. E outro sacramento de cura é o sacramento da unção dos enfermos. A unção dos enfermos tem como matéria o óleo colocado na testa, nas mãos, no peito. Na ordem: na testa, no peito, nas palmas das mãos das pessoas que vêm receber esse sacramento, com estas palavras que são a forma, por esta santa unção,
pela sua piíssima misericórdia, o Senhor venha em teu auxílio com a graça do Espírito Santo, para que, liberto ou liberta dos teus pecados, ele te salve e, na sua bondade, alivie os teus sofrimentos. Esse sacramento é de cura, inclusive material, de cura da doença, a unção dos enfermos, e eu tenho esta experiência. Muitas vezes ela se torna uma força para a recuperação da pessoa que está enferma. Ou então é uma preparação para o encontro com Deus. A unção ao perdão dos pecados, mesmo que o enfermo esteja em situação de inconsciência. Por isso que somente o padre, bispo, é claro, somente o padre pode dar a unção. Diácono não pode, porque envolve a absolvição dos pecados, inclusive pelo poder da sé apostólica. Depois vem os dois últimos sacramentos que formam a sociedade, a igreja, pelo sacramento da ordem, cuja matéria é a imposição das mãos, cuja forma é a oração consecratória, ou oração de consagração, recitada pelo bispo, sozinho para o diácono, junto com os outros presbíteros, enquanto os presbíteros fazem o gesto de imposição de mãos. Mas o bispo recita sozinho a oração de consagração. De modo especial, existe nesta oração uma parte, o final dela, que é exatamente a forma exata da essência do sacramento da ordem. E, por fim, sacramento do matrimônio. Sacramento do matrimônio, curiosamente, não é o padre o ministro. O padre é assistente. Isso é óbvio. Muita gente não sabe, o padre pensa que o padre celebra o casamento. Não, quem celebra o casamento são os noivos. E a forma do matrimônio é o juramento que eles se fazem um para o outro. Fulano, eu te recebo como meu esposo, te prometo ser fiel na alegria e na tristeza. Essa é a fórmula do casamento. E a matéria do casamento é o amor conjugal consumado pela coabitação, pela intimidade conjugal, que depois vai, talvez sim, talvez não, vai dar os filhos para aquele casal. Estas são matéria e forma, ou fórmula, mas normalmente chamamos de forma, de cada sacramento. Esse chamado hilemorfismo sacramental, essas palavras matéria e forma são tiradas de São Tomás de Aquino, que por sua vez tirou de Aristóteles enquanto terminologia. Padre não pode modificar isso. Se ele modifica isso, o sacramento não é válido. Um grande abraço.